Eu gostaria de testar, Noêmia. Então tá bom. Eu acho que agora é que tem umas imagens, isso aí tá demorando, mas eu vou testar sim. Deixa eu só fazer o compartilhamento da tela. Tá joia. Mais um minutinho que ele está ainda pensando aqui. Agora foi. Ele consegue aparecer aqui na tela, ele só me deixando ficar no OneDrive, tá deixando baixar. Vocês conseguem ver a apresentação, fazendo favor? Sim. Sim, tá perfeito. Só não está no modo de apresentação, só Isso. colocar aí pra gente. Já pode até deixar. Uhum. Vou deixar já no modo de apresentação, então. Tá certo, né? Certinho. Ótimo. Bom, então vamos iniciando. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Então, eu queria dar as boas-vindas aos participantes dessa mesa. Então, inicialmente, eu gostaria de iniciar me apresentando. Eu sou Noêmia Tavares, professora do Departamento de Farmácia da Universidade de Brasília, pesquisadora, né, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e Ciências Farmacêuticas também da UNB. Tive a grande honra também de fazer parte, né, da gestão do HUB. Durante 4 anos estive à frente da unidade de dispensação, né, da farmácia escola, da universidade, e continuo as minhas atividades como pesquisadora e também como docente no HUB. Então é com muita satisfação, né, e muita honra que inicio nessa tarde essa mesa, que é uma das atividades que compõe a programação da 21ª Jornada Científica do HUB. Lembrando que o evento ele ocorre, né, de 21 a 24 de novembro, de forma online, e que as inscrições também para as demais palestras, elas continuam abertas e podem ser realizadas pelo site do evento, né? Aproveite também para assistir a apresentação dos trabalhos, né? A gente tem aí uma série de atividades e com certeza vão ser muito proveitosas. Então, mais uma vez, eu gostaria de solicitar aos participantes que mantenham as câmeras e os microfones desligados, né? E os palestrantes vão ficar apenas com a câmera por enquanto, né? Depois a gente vai ir chamando. A nossa mesa, então, ela tem como tema Mulheres na Ciência, né? Então, o nosso período, né? O nosso período de trabalho é das 14 às 15h30, e ela tem como objetivo apresentar, né, a trajetória acadêmica e pessoal de 4 cientistas mulheres que muitos nos honram, né, e participam do HUB e da UNB. Então, hoje nós estamos aqui nessa mesa, né, com a professora Juliana Forte Mazeu de Araújo, né, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, que é bióloga com mestrado, doutorado e pós-doutorado em genética humana e médica pela Universidade de São Paulo, conselheira geneticista no ambulatório de genética do HUB-UNB.
é orientadora dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas e Ciências da Saúde. A doutora Eliane Maria Fleury Seidio é professora titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da UNB, psicóloga, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, docente dos programas de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura e também de Bioética, e fundadora e coordenadora do projeto de extensão Convivência no Hospital Universitário de Brasília. A doutora Gisele Martins, que é enfermeira, docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, docente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UNB e é fundadora e coordenadora do projeto de extensão de ação contínua, prática avançada da enfermagem em uropediatria, né? E também é líder do grupo de pesquisa Atenção à Saúde Urológica nos Ciclos de Vida. E a doutora Alicia Maria Henrique da Mota, médica reumatologista, doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas e o Programa de Patologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Atua também no Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário de Brasília, é membro da Comissão Científica e da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sendo atual diretora científica da Sociedade de Reumatologia de Brasília. Então, apresentando esses currículos de peso, a partir de agora a gente vai conhecer, né, um pouco mais de cada uma dessas grandes mulheres cientistas que muito nos honram, e desde já nós gostaríamos de agradecer, né, a presença, né, de todos e a disponibilidade por estar conosco nessa tarde. Então, eu vou já iniciando a nossa atividade, já passar a palavra para a doutora Gisele, né, que vai nos brindar, então, com a sua fala, falando um pouco sobre essa transformação do cuidado com empatia, tecnologia e inovação. Doutora Gisele, fique à vontade para a sua exposição. No final das apresentações, nós teremos um momento para perguntas, mas se algum participante quiser enviar pelo chat, eu vou estar sistematizando e ao final passo para os palestrantes. Então, muito obrigada e já passo a palavra para a doutora Gisele. Então, novamente, gostaria de agradecer o convite, dizer que sinto muito honrada de estar na tarde de hoje com as colegas aqui na mesa, né? Principalmente brindando essa temática na área de ciência e mulheres, em especial ontem, né, com o Dia da Consciência Negra, a gente tem muitas similaridades em termos aí de avanços para conquistas dos nossos direitos, né? E nós, como mulheres e cientistas, ainda mais temos ainda essa missão de alavancar, inclusive com novas mulheres cientistas, particularmente negras, quilombolas, indígenas, com deficiência. E aí eu acho que é a riqueza dessa nossa mesa, né, de hoje à tarde. Vou iniciar compartilhando a tela. Então, eu realmente segui, né, o protocolo de 15 minutos para a apresentação. Se depois a Noêmia puder me dizer se aparece o formato de apresentação. Certinho, Gisele, tudo ok, pode ficar tranquila e iniciar a sua fala. Que ótimo. Então, o tópico para a abertura aqui da mesa escolhi transformando o cuidado com empatia, tecnologia e inovação. Então, sou docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde e para iniciarmos assim essa fala, eu gostaria só de fazer uma breve síntese do caminho que eu vou percorrer nessa pequena abordagem dessa temática nesta tarde. Então, vou iniciar evidenciando o protagonismo da mulher cientista ao propor soluções inovadoras por meio de um processo criativo e empático na resolução de diferentes problemas, usar a tecnologia para potencializar os recursos disponíveis, sejam eles institucionais, sociais, familiares, do próprio sujeito, atentar para as diferentes necessidades e como a gente pode fazer essa avaliação ampliada das necessidades. Alguém está com o microfone aberto?
histórias de vida, potenciais limitações dos seres humanos e terminar pensando, né, em formas de mobilização de novos olhares, conhecimentos e práticas de cuidado em saúde a partir de uma perspectiva de inovação e de valorização da experiência do usuário. Então, não podia deixar de iniciar essa fala resgatando os dados do relatório da Unesco do ano passado, de 2021, que aponta que apenas 33% dos cientistas no mundo são mulheres. E quando a gente traz para a perspectiva de instituições de pesquisa que estão, né, linkados à atuação em instituição de pesquisa, esse número cai para por volta de 12%. Algo que também me chama muita atenção é quando a gente traz para a América Latina e Caribe, a princípio, quando a gente vê um percentual de 46% de pesquisadores na categoria, né, identificados como mulheres, a gente pensa que chegamos na paridade de gênero. Porém, é interessante quando observamos por áreas de atuação, esse percentual ele cai drasticamente, em especial em áreas que geralmente o pessoal denomina em inglês de STEM, que é de Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, nessa área mais de tecnologia, esse percentual abaixa ainda mais, e dados, por exemplo, de países como Bolívia e Peru, é inferior a 20%. E aí, o que nos faz pensar nesse protagonismo da mulher na ciência? É importante a gente lembrar que, quando falamos de ciência, nós também podemos entender como uma narrativa, uma invenção social e histórica estabelecida em profundas e intrincadas redes de poder, que institui procedimentos, métodos, saberes e verdades, e ao mesmo tempo determina quem pode fazer ciência e se sentir cientista. Por isso, é tão importante, quando falamos de ciência, a relevância de introduzir essa perspectiva de gênero. Por quê? Porque a gente precisa, de fato, problematizar esse pressuposto de que a ciência é neutra com relação às questões de gênero. Porque, quando analisamos diferentes fontes de dados e evidências, percebemos as desigualdades de gênero dentro do nosso campo científico, em especial quando se refere à subrepresentação feminina em determinadas áreas da ciência, como essa que eu acabei de falar, né, dessa área mais aí de matemática, engenharia, tecnologia. A questão até de percentual reduzido de representação feminina em cargos de direção, inclusive até de recebimento de bolsas produtividade das diferentes agências de fomento no nosso cenário nacional. E aí, eu gostaria de chamar a atenção, quando eu uso esse termo de tecnologia, em geral, leva a maioria das pessoas a pensar em produto. Mas a gente sabe que tecnologia, ela também pode ser entendida como uma disciplina que traz um pensamento sistemático. E por conta dessa definição, as mulheres, enquanto pesquisadoras e cientistas, em especial usando esse pragmatismo do pensar sistematizado, temos uma vertente de abordagem, em especial nessas últimas décadas, denominada de design thinking, que é justamente um caminho para permitir que inovações aconteçam e que tragam, sobretudo, a relevância de se entender o usuário profundamente, por meio de lentes empáticas, que faça com que, antes de pensarmos na solução de um problema, nós compreendemos esse processo de maneira mais ampliada. Então, começamos a questionar esse problema pré-definido. Não vamos, assim, fechar rapidamente uma solução, pelo contrário, é interessante, em especial, usando essa abordagem design thinking, desse pensamento sistematizado, ele traz essa exploração de diversas hipóteses antes de chegar num protótipo, numa solução, que justamente esse processo de ter exploração e divergência é onde percebemos que, de fato, acontece a inovação.
onde nascem as melhores ideias. E continuando nessa linha de design thinking e inovação, nós sabemos que quando pensamos numa abordagem sistematizada para encontrarmos soluções, no uso do design thinking, ele nos permite usar um conjunto diferenciado tanto de processos e ferramentas que, de maneira iterativa, nós podemos resolver, identificar soluções de maneira inovadora. Em geral, o uso de ferramentas criativas, ele é permitido não só com pessoas que têm algum background em design ou mesmo que está nesse universo aí de empresas de tecnologia. Na verdade, é uma abordagem inclusiva, porque ele permite ser aplicado em quaisquer situações, independente da área ou mesmo da formação da equipe envolvida nesse desafio, né, de solucionar algum problema. E ainda mais quando pensamos numa abordagem centrada no ser humano, que é o que traz dentro do design thinking, essa abordagem profundamente humana, a gente percebe que ele alinha com algumas características do pensar, inclusive feminino, que depende da nossa capacidade de ser intuitiva, de reconhecer padrões, de construir ideias que têm assim significado, principalmente esse nosso potencial de criar significado emocional e funcional, de nos expressar de outras maneiras, não apenas, né, com palavras e símbolos. Por isso que ele desenvolve de fato esse potencial criativo. E quando a gente traz, em especial, para solucionar desafios, né? Nós temos os grandes, vamos dizer assim, pais da área de design thinking, que foram os maiores disseminadores desse conceito, que são David Kelley e Tim Brown, né, que desenvolveram lá a empresa, né, de consultoria de design thinking chamada IDEL, e particularmente Tim Brown com o livro Change by Design. Ele nos traz essa representação muito interessante da intersecção desses três fatores, né? Do que é desejável para aquele público-alvo que estamos planejando uma solução, a viabilidade econômica para se implementar essa solução e também a viabilidade tecnológica, onde ele diz que justamente a melhor solução ela nasce dessa intersecção desses três fatores, né? E quando a gente pensa, em especial, nesse foco central dessa abordagem, que é o interesse genuíno em compreender o usuário, antes de pensarmos em desenvolver um produto ou serviço, nós sabemos que estamos, assim, num ambiente que promove essa cultura de empatia, né? De acolher diferentes perspectivas, diferentes atores que podem agregar e trazer, sobretudo, o que nós temos assim de principais benefícios do design thinking, que é entregar valor para o usuário, né? Então, como nós temos esse momento de entender as dores, as necessidades reais, né, desse usuário, o resultado final, em geral, vai ser uma solução que vai ter valor para ele, né? E não precisa ser necessariamente num formato aí de uma solução tecnológica. Ela pode ser, inclusive, uma simplificação de uma jornada, por exemplo, até um processo de agendamento de consultas, por exemplo. E, além do mais, ele traz, né, essa clarificação do valor emocional desse serviço criado, desenvolvido com base nas necessidades desse usuário. Então, compreender como que o design ele pode acelerar a capacidade do cliente de fazer escolhas ou de tomar decisões que têm esse valor, né, no seu sistema aí de crenças, de valores, que é o que a gente está avançando num outro universo na área da saúde, chamada saúde baseada em valor. E por conta exatamente desses benefícios do design thinking, nós temos esses três pilares, que são empatia, colaboração e experimentação. Essa abordagem
sustentada nesses 3 pilares, independente de que linha que você vai seguir em termos de fases do processo de design, nós temos alguns modelos de abordagem de design thinking, mas de maneira geral, todos eles remetem essa estrutura principal, que é pesquisar, gerar ideias, prototipar e testar, sempre com foco no usuário e nas suas necessidades. E quando a gente pensa, em especial, nesse nosso cenário de ciência aplicada, e particularmente vou trazer nessa esfera assim do campo da saúde, quando a gente usa esse tipo de abordagem design thinking, existe esse ponto de intersecção entre empatia e criatividade que o pessoal da UK Design Council estabeleceu, né, essa intersecção por meio dessa representação gráfica chamada de duplo diamante, onde mostra assim que a partir do momento que a gente identificamos o problema que nós queremos gerar uma solução, a gente sempre tem esse movimento de divergir e convergir, divergir e convergir. E isso mostra a importância de termos, né, de fato, uma equipe interprofissional que permita ter a visualização desse desafio, desse problema, em descobertas, em identificarmos com precisão qual é a necessidade que a gente vai atender e, a partir daí, desenvolvermos as soluções e testar com o usuário final. Né? Então, por isso a importância da gente ter esse movimento sempre de divergir e convergir, acolher diferentes perspectivas. E quando a gente faz um diagnóstico situacional, em especial na área de atenção à saúde, nós sabemos que ainda temos muito a melhorar o acesso, a qualidade de atenção à saúde, e a gente sabe que nesse documento da OMS, em especial, sobre a estratégia de saúde digital que está em processo ainda de desenvolvimento no Brasil, ele traz que se não houver, só vai ser possível ter uma cobertura universal da saúde se a gente pensarmos em formas inovadoras de prestar essa atenção à saúde, em especial do uso da saúde digital e de diferentes tecnologias que permitam uma melhor democratização do acesso e, sem dúvida, também do conhecimento científico, tendo esse protagonismo dos diferentes profissionais aí do cenário, né, de atenção à saúde. Por isso que eu digo que, de repente, esse nosso novo universo, em especial agora, nessa fase aí de pós-pandemia, né, uma oportunidade em especial para nós, mulheres cientistas, nessa área de saúde digital. Até porque é uma área de conhecimento e de prática extremamente complexa, principalmente devido à diversidade de atores e de interesses. Ainda é uma área que né, existe ainda uma falta de maturidade das organizações de saúde, uma escassez de recursos humanos e de lideranças capacitadas, sobretudo a complexidade inerente aos processos de saúde que demanda nesse novo ecossistema de atenção à saúde digital. E trago uma provocação em especial para nós, mulheres cientistas, sobre a importância, inclusive, de valorizar a experiência do usuário como um novo modelo de cuidado em saúde, em especial nesse universo de saúde digital, onde tem sido, com diferentes tipos de abordagens aí, usado para prevenção e tratamento de diferentes condições crônicas e, sobretudo, trazendo o protagonismo desse usuário no contexto de saúde digital, principalmente no que tange à sua gestão ativa, né, desses processos aí de manejo, né, de condições e sintomas. Por isso, trago essa provocação como uma forma de mobilizar novos olhares, novos conhecimentos, novas práticas de cuidado em saúde, a partir de uma perspectiva de inovação, que é com a ideia do uso do design thinking, e por meio da valorização da experiência do usuário. Então,
talvez pensarmos, né, em desenvolver iniciativas e abordagens que permitam usuários, cidadãos, profissionais de saúde, gestores, que participem ativamente na cocriação efetiva de experiências de cuidado, de modelos de utilização e de identificação de prioridades nesse contexto de saúde digital e particularmente na nossa realidade do Brasil, que é, né, um país caracterizado por uma enorme diversidade cultural, econômica, de educação e acesso. Então, termino essa fala justamente fazendo essa provocação, né, de pensarmos aí, de usar a tecnologia no seu conceito mais diverso possível, não apenas no formato de produto, mas até de ações que geram maior acesso, maior democratização de informações, que potencialize os nossos recursos e, sobretudo, para nós, né, como mulheres cientistas, a combinação, talvez, né, desse nosso gueto feminino, que é muito tradicional, ter até uma paridade, ou até mais que 50% ser composto pela força feminina em áreas como enfermagem, psicologia, de maneira geral, ciências da saúde, e quem sabe podemos aí ousar e migrar até para essa área STEM, né? Mais aí de tecnologia, de engenharia, matemática. Então, possibilidades aí de pensarmos em novos modelos de cuidado, serviços, obviamente também, né, com os diferentes tipos aí de aplicativos, mensurações de diferentes resultados na área de saúde digital, mas sempre baseado na avaliação de fato das necessidades desse usuário e dessa comunidade que a gente atende, levando ao empoderamento, ao melhor engajamento dos mesmos, às melhores práticas e tratamentos disponíveis. E para exemplificar e finalizar minha fala, eu trago algo que eu tenho ousado desde 2020, que é o projeto de extensão, que foi falado no início aqui da nossa apresentação. Eu fundei um projeto de extensão dentro do nosso querido Hospital Universitário de Brasília, que é o Prática Avançada de Enfermagem em Uropediatria, desde 2013. Ano que vem já vai fazer 10 anos desse projeto. E a partir de 2020, nós transformamos num novo hub aí de plataforma de cuidado virtual, que é chamado de plataforma EnfEuroped. Agradeço o apoio, assim, de fato, do CDT, da UNB, que a gente registrou esse software, e a gente realiza, no momento, 2 atividades de extensão, que é o Portal de Informações em Saúde Urológica Pediátrica, voltado para crianças, adolescentes, famílias e profissionais, e a outra atividade, que é a plataforma de autocuidado apoiado em uropediatria, com um serviço de enfermeiro navegador na área de enfermagem em urologia pediátrica. Então, eu trago uma breve apresentação assim do layout da página inicial, do portal, particularmente do que tange a questão do autocuidado apoiado, a visão principal aqui do nosso projeto, que é de toda a família, criança e adolescente, precisa compreender seu protagonismo ao gerenciar os seus sintomas urinários e intestinais. Então, trago aí como uma nova possibilidade de nós, como pesquisadoras, cientistas, também termos impacto também social e de inovação na nossa prática como cientista, docente e, sobretudo, como profissional da área da saúde. Então, agradeço a atenção, coloco à disposição meu e-mail para quem quiser entrar em contato e termino minha fala. Muito obrigada, doutora Gisele, pela sua bela explanação. Vou passar, então, vou compartilhar minha tela, já começar passando a palavra para a doutora Eliane. Olá, boa tarde. Deixei me Minutinho. saudando ainda, começando fazendo uma saudação a todos e todas, agradecendo imensamente o convite. Um prazer estar aqui ao lado das colegas, da Noêmia, que eu conheço já há mais tempo, e parabenizar o HUB pelos seus 50 anos e pela 21ª jornada, um evento importantíssimo, e a relevância do tema dessa mesa, né?
Gisélia nos brindou aí com um modelo extremamente interessante e acredito que nossas falas aqui vão ter algumas diferenças. Eu optei por trazer mais uma trajetória pessoal, falar um pouco do meu percurso, de como que eu cheguei à carreira acadêmica que me deu, então, a possibilidade de ser pesquisadora, porque não foi assim que eu comecei logo após minha graduação. Eu sou do Estudo de Psicologia, Departamento de Psicologia Clínica no momento, e botei o hospital universitário aí pelo projeto de extensão Convivência, mas não é meu vínculo, eu sou professora de educação exclusiva, 40 horas, na Universidade de Brasília. Então, minha fala é da residência em psicologia à carreira acadêmica. Bom, eu resolvi começar pelo meu ano de formatura, 97. Eu sou, com certeza, a mais longeva do grupo. Enfim, foi um momento bastante complexo. Não sei se vocês talvez saibam, historicamente, alguns que estão aqui participando, ouvindo nossa apresentação, um momento de efervescência política importante. Nós tínhamos o reitor, o capitão de Mar Guerra Azevedo, era o momento ainda da ditadura e o movimento estudantil estava muito forte no UNB. Eu participei do Grupo Unidade, e em função de uma série de abusos mesmo, como a expulsão de 30 lideranças do movimento estudantil e a suspensão de cerca de 24 outros, uma greve foi deflagrada, enfim. E foi um ano bastante difícil, teve inclusive invasão do campus por forças policiais. Nossa formatura, em dezembro de 97, foi simplíssima, rápida, sem nenhuma solenidade importante. Esse é o grupo de formados, eu estou ali na antepenúltima posição. E por que psicóloga agora? A psicologia, ela é uma ciência que abre uma possibilidade grande de inserção, né? São vários campos profissionais. E eu não sabia, confesso, quando eu me formei, que rumo eu tomaria. Não havia nada em saúde, praticamente, eu digo assim, do campo da psicologia da saúde, que hoje é um campo consolidado. Então, foi bastante difícil. Próximo, eu estou pedindo aqui ajuda na OEM, porque eu tive um problema na colocação aqui, na transmissão dos slides. Bom, um mês depois de formada, apareceu aí um edital para residência em psicologia no Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, Fundação das Pendeiras Sociais, que então foi uma possibilidade que eu vi naquele momento, me inscrevi, passei nessa residência, e foi um trabalho extremamente importante, e essa experiência multi-interdisciplinar numa instituição hospitalar pública, como é, né, o Centro de Reabilitação Sara, como era e hoje o Hospital Sara, me colocou um campo de atuação que eu abracei com toda a motivação. Essa foto aí é uma foto do Dr. Olísio Campos da Paz, que dirigiu por muitos anos, né, o Sara, e eu estou aí nessa foto aí, onde tem a setinha com Lúcia Viladino Braga, que hoje, inclusive, é a diretora, né? E esse trabalho na unidade de paralisia cerebral, onde eu mais trabalhei no SAR. Então, foi aí que eu entrei no campo da saúde pública. Próximo. Terminando a residência, eu fui convidada a ficar no hospital, e minha experiência aconteceu em dois momentos, em dois locais, desculpe. A unidade integrada de tratamento de paralisia cerebral, chamada Escolinha, um trabalho inovador, multidisciplinar, que envolvia os cuidadores familiares no trabalho, uma experiência que até hoje é exitosa e serve de modelo para outras áreas que trabalham com essas crianças, e coordenei o Departamento de Recursos Humanos no Hospital Sara. Então, aí eu estava bem já inserida nesse campo. Ali na figura abaixo, eu estou ali de macacão rosa grávida, e essa era a equipe da escolinha na época, envolvendo aí psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim. Próximo. Bom, eu queria assinalar algumas experiências marcantes que foram me colocando cada vez mais nesse campo da saúde coletiva, da saúde pública, e a gente ajudou a criar a Associação Profissional dos Psicólogos UDF, que foi uma associação pré-sindical,
E essa inserção e essa participação junto à categoria profissional me permitiu ser delegada da Federação Nacional dos Psicólogos na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, que foi um evento espantoso, eu diria, maravilhoso, com 4.000 delegados, pessoas de todo o país, e que fincou, não é, os princípios e diretrizes do SUS, né, que permitiu, então, dar as cartas para o que hoje nós temos a nossa Constituição. Então, é mais uma experiência aí que me fez ver a importância da saúde como área de atuação. Próximo. Seguindo um pouquinho, já estou chegando na ciência, enfim. Saindo do SARA, o Ministério da Saúde foi outro campo que me ajudou no meu processo de formação, né, nesse período de 87 a 94, trabalhando em duas áreas muito importantes, uma delas na Coordenação Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas, com o Dr. Geniberto Paiva Campos, que talvez vocês conheçam, mas o que marcou fortemente a minha passagem no Ministério foi o trabalho na Coordenação Nacional de Saúde Mental, com o Dr. Domingos Sávio Nascimento Alves, quando eu fui vice-coordenadora e cheguei a coordenar um determinado período, quando ele alçou outro cargo, e em todo o trabalho da luta antimanicomial, da restauração do modelo de atenção em saúde mental no Brasil, da reforma psiquiátrica brasileira. Então, foi um trabalho extremamente rico, aí, nessas duas áreas, num plano mais de planejamento de saúde, políticas públicas de saúde, organização de serviços, e uma série de outros indicadores, não é, para melhoria da assistência. Então, queria resgatar isso aqui. E, finalmente, eu chego na UNB, pode ir botando aí, não é, quando abre um concurso, então, para professor assistente, no Departamento de Psicologia Escolar do Desenvolvimento do Instituto de Psicologia. Eu só tinha mestrado à época, eu fiz mestrado quando estava no Ministério, na área de prevenção de câncer de mama, na Universidade de Brasília. Sair do Ministério, fazer essa opção foi um pouco difícil, mas em função da inserção que eu tinha no Ministério à época, mas foi aí que eu pensei, ir para a universidade era a chance de atuar em pesquisa, coisa que eu tinha pouca experiência até esse momento, né? Então, a possibilidade de entrar na docência, atuar como pesquisador e avançar em caminhos aí mais, de fato, na vida acadêmica, me levaram a fazer uma opção que eu não me arrependo de jeito nenhum, que foi muito importante. Então, em 94, eu assumo como assistente aqui na UNB. Próximo. Então, e aí vou dar um destaque aqui, numa das primeiras atuações, e acho que o motivo dessa ligação, dessa afetividade e participação dentro do HUB, que foi o projeto de extensão Convivência, Ações Integradas de Estudos e Atendimento a pessoas vivendo com HIV/AIDS e familiares, porque a minha ideia era manter, voltar, na verdade, à prática profissional como psicóloga. Então, estar com a mão na massa, como se diz, não é? Num processo de atendimento e contribuindo de alguma forma para consolidar o Sistema Único de Saúde, né? Dentro de uma área, dentro de um hospital universitário. Então, em março de 96, junto com o professor Mário Ângelo Silva, do Serviço Social, nós criamos o Convivência. Mário Ângelo não está mais entre nós, infelizmente, e aí a ideia era consolidar esse tripé: extensão, ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade. Então, os dois objetivos principais, que até hoje regem o Convivência, é prestar atendimento psicológico e social a pessoas vivendo com HIV e seus familiares, em nível ambulatorial, bem como pacientes internados no HUB, e desenvolver outras ações no campo preventivo, educativo e saúde, e outras ações que nós fizemos também no campo da capacitação, merecem ser citadas, em trabalho junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Estado da Saúde do DF, e tudo isso consolidou esse trabalho. E a ideia da equipe interdisciplinar, né? Aqui, resgatando um pouco lembranças, né? Essa equipe à direita do segundo de 98, Mário Ângelo Silva aí na ponta, eu na outra ponta, de camisa rosa, ainda de cabelão, e a equipe do primeiro de 22, equipe apenas da psicologia, tá? Estagiárias, residente, e Silvia Furtado de Barros,
que eu tenho que dizer aqui, próxima, não é, Maqueda? Tem um quadradinho que vai entrar aí nesse slide, mas dá um clique aí. Aí. Então, eu quero aqui falar sem a Silvia Furtado, psicóloga, EBSER, e Viviane Moraes Dias, assistente social, o Convivência hoje estaria com dificuldades de seguir em frente, né? Então, quero agradecer essa parceria, o papel delas também na formação, na preceptoria de residência, tudo isso tem sido fundamental e seguimos aí já todos esses anos mantendo o nosso projeto de extensão. Próximo. Um pouco das fotos, as fotos inferiores são os passos no ambulatório do Corredor Laranja da Sala A, onde fica o Convivência. Próximo. Bom, então, gente, como professora da Universidade de Brasília, eu trouxe aqui as 5 áreas que eu acho pelas quais nós, né, faz parte do nosso métier, e aqui eu vou só resgatar algumas situações, algumas questões que elas já fazem parte da minha vida, né, e são desafiadoras pela diversidade de coisas que todas nós fazemos, né, como mulheres, cientistas, e aí pega um pouco da abertura que Gisele trouxe para nós, a importância desse segmento, né, no contexto da ciência brasileira. Na docência, na graduação, claro, na pós, já estou ligada a 2 programas de bioética e de psicologia clínica e cultura. Eu queria resgatar que eu entrei por um departamento, mas nós migramos, o grupo que trabalha em saúde migrou para a psicologia clínica em 2014, então por isso que eu comecei no departamento e hoje estou em outro. A pesquisa tem vários eixos aí, tanto pesquisas sob minha coordenação, também como líder de grupo de pesquisa do CNPq, e o que muito ajudou nesse conjunto da prática em pesquisa foi ter sido agraciada em 2009 com uma bolsa de pesquisa como pesquisadora do CNPq, nesse momento nível 1C. Então, todos esses anos ajudaram bastante a consolidar a produção e ter mais chances de avançar. Mas aí é um leque grande, são vários projetos. Na extensão, além do Convivência, tem outras experiências relevantes, de menor monta e de maior monta, como um trabalho na área de prevenção de álcool e outras drogas para educadores de escolas públicas, um trabalho em EAD importante, que teve apoio governamental e teve vários anos de funcionamento. A produção científica, como nós sabemos hoje, é um desafio para todo docente, mesclar qualidade e quantidade, né? É isso que está sendo exigido e são desafios grandes. E a gestão, chefia de departamento, participação em programa de pós. Eu fui coordenadora de extensão 8 anos, do IP, ocupei a Câmara. Então, a gestão é outra área importante. Aqui eu estou trazendo porque todas nós, com certeza, circulamos por todos essas caixinhas, né? Mais um pouquinho aí, porque aí ainda tem mais coisa. A gente faz o quê? A gente é membro de corpo editorial e parecerista DOC, a gente faz organização de evento, a gente participa de banca, a gente trabalha em evento. Então, é um bando de coisa que a gente faz e ainda está faltando. Próximo. Aqui eu resolvi dar um destaque na produção científica, que é algo muito exigido hoje pelos nossos órgãos de fomento, e trazendo dados do Google Scholar recentes e alguma coisa que mostra um pouco o percurso percorrido, que me dá orgulho também, e trouxe aqui esse artigo, que é da minha tese de doutorado, que foi sobre qualidade de vida, enfrentamento e esporte social em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Esse artigo é o mais citado, né, da minha produção, Qualidade de Vida e Saúde, Aspectos Conceituais e Metodológicos, que foi publicado na Caderno de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, em 2004. Então, só para mostrar aí um pouco desses entremeios todos que a gente tem pela frente nesse processo nosso como cientistas, né? Próximo. Aqui alguns conceitos com quais eu trabalho, teorias e conceitos
tanto na pesquisa quanto no ensino, não é? Na área de psicologia da saúde, né? Os conceitos de qualidade de vida, estresse e enfrentamento, apoio social, autoeficácia, no contexto de doenças crônicas, adesão ao tratamento, percepção de doença, resiliência, psicologia positiva e abordagem cognitivo-comportamental, a política de redução de danos, tanto na prática profissional como, né, num contexto mais filosófico até, avaliação de intervenção em psicologia na área de saúde, psicologia e saúde pública, bioética e prevenção de doenças e promoção da saúde. Então, a minha produção ela permeia muito esses conceitos e teorias. Já estou chegando nos desafios. Bom, são vários, né, gente? Mas eu pensei aqui nesse momento para trazer aqui para compartilhar. Ter cursado doutorado em atividade acadêmica, eu fiz meu doutorado entre 97 e 2001, já como professora. Tive um período de liberação curto, mais ao final. Então, eu fiz o doutorado na Universidade de Brasília, eu sou filhote da UNB, vocês já perceberam, e foi desafiador, porque eu mantive docência na graduação, mantive trabalho no Convivência, mas deu tudo certo. Outro desafio é manter a atuação profissional na extensão ao lado das outras tarefas acadêmicas. Nem todo professor adota essa possibilidade de estar no campo, ao lado dos seus estagiários, de outros profissionais e trabalhando diretamente com os usuários. É riquíssimo, eu considero isso algo importantíssimo que aconteceu, mas também é desafiador pelo excesso, às vezes, de tarefas, não é? Manter a produção em níveis elevados e voltada para a internacionalização, que é uma exigência para todas as áreas da ciência. A psicologia, ela está caminhando, está um pouco mais lenta nisso, a gente compara com a medicina, que nós temos aqui duas representantes, né? Ampliar parcerias com pesquisadores de outros países, obviamente, também são desafios. As dificuldades da universidade, aí é algo que está tocando a todos nós, né? A escassez de recursos para ciência e tecnologia, a gente está vivenciando muito bem essa queda no orçamento, e, em especial, o número de bolsas, e uma série de coisas que, às vezes, tornam nossas pesquisas e nosso trabalho mais difícil, né? Ainda que a Universidade de Brasília sempre tem tentado, ainda mais a nossa reitora atual, garantir boas condições de trabalho. E, nesse momento, definir a aposentadoria. Próximo. Então, é o último agora. Então, bom, eu concluo aí que, ao longo dos 45 anos desde a graduação, esses 27 como docente na UNB e 21 desde a obtenção do doutorado, que eu acho que foi quando a minha carreira como pesquisadora e cientista deslanchou após o doutorado, eu faço um balanço muito positivo do caminho percorrido, né, da contribuição na formação de pessoas, formação de psicólogos para a área de saúde. Vários estão em secretarias, atuando no SUS ou em estabelecimentos privados, alguns na docência, enfim, todo um leque aí de situações variadas. A satisfação por ter chegado ao final da carreira universitária, eu sou professora titular, então não tem mais para onde subir, chegou ali no topo, e já atingi os critérios para aposentadoria, mas é onde eu não decidi, mas essa tendência está forte aí para final de 23, passando mais esse ano, mas devo ficar como pesquisadora colaboradora, não vou ainda pendurar totalmente as chuteiras, não, tá bom? Obrigada, gente, aí meus contatos, e estamos aqui depois para conversar mais e debater. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane, pela sua apresentação. E eu gostaria de já passar a palavra para a Juliana, para a gente ter a oportunidade depois de fazer um fechamento. Doutora Juliana, fique à vontade para a sua fala. Obrigada, queria agradecer ao UNB, ao HUB pelo convite, né? Uma honra e um desafio estar falando aqui depois da doutora Eliane e da Gisele, né? E a doutora Eliane com toda essa bagagem. E a minha história, ela também começa em 1977, professora, mas foi o ano que eu nasci.
Então, pois é. Eu imaginei que alguns estavam nascendo foi nessa exatamente época. esse ano, né? Eu Então, imaginei. mas eu acho que isso é interessante, né, para mostrar diferentes etapas também da trajetória de cada um de nós, né? Eu quis dar um foco também bastante pessoal, né, nessa apresentação, onde eu vou falar sobre a carreira acadêmica e a decisão pela maternidade, né? Em que momento que isso acontece, porque muitas vezes a gente acaba deixando um pouco o pessoal de lado, né? Em favor das atividades profissionais. Então, eu sou nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e durante o ensino médio, então, eu decidi por fazer o curso de biologia. E já nesse momento, fazer biologia aqui no país não era uma tarefa muito fácil para que a gente conseguisse realmente uma colocação profissional adequada, né? Então, logo surgiu a dúvida, onde que eu vou fazer esse curso para que eu tenha realmente, consiga ter um ambiente favorável do ponto de vista científico, etc., né? Então, esse acho que foi um dos primeiros desafios, foi esse, tá? Por que foi um desafio? Então, eu morava no Rio de Janeiro, eu decidi que eu ia fazer universidade em São Paulo, tá? Nesse momento, eu fiz 2 vestibulares para USP e Unicamp e nada mais. Eu tinha 17 anos, deixei a família para trás, todo mundo insistindo para eu fazer outro vestibular, mais pertinho, etc. Não, eu bati o pé. Então, acho que eu quis começar aqui, porque eu acho que esse foi o primeiro desafio, né, que permitiu que eu conseguisse chegar onde eu cheguei agora. Eu fiz, então, minha graduação na Universidade de São Paulo, onde eu fiz também meu mestrado, meu doutorado, fiz minha graduação, então, na área de ciências biológicas, no Instituto de Biociências da USP, e lá conheci também o meu marido, e nós nos formamos juntos, né? Nessa época a gente nem namorava, mas hoje começamos a namorar um pouco depois, estamos casados até hoje. Em seguida, eu fui fazer um pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, né? E com uma parte dele no University Medical Center em Nijmegen, na Holanda. E um outro ponto aqui que mostra bem essas coincidências da vida, eu mandei o pedido da bolsa de pós-doutorado no exterior no dia do meu casamento. A minha orientadora teve que ela fazer o pedido na época, né? Porque eu estava ocupada no cabeleireiro, fazendo unha, etc., para a cerimônia, né? Então, eu fui fazer esse pós-doutorado por 3 meses, não quis fazer mais, porque o marido ficou para trás, tá? Então, a gente vai tendo que tomar decisões aí importantes, né? E aí, minha trajetória em Brasília começou, então, em 2008, esse pós-doutorado foi em 2007, né? Em 2008, então, eu prestei um concurso para a Rede Sara, como biólogo molecular, e fiquei na Rede Sara por 6 meses, que é o período de treinamento do Sara, quando, então, eu fui desligada do Sara. Mas eu decidi ficar em Brasília, eu tinha gostado daqui, achei que a qualidade de vida aqui era muito boa, e então tentei fazer algo, né, que permitisse com que a gente permanecesse aqui na universidade. Então, em 2009, eu fiz um concurso para professor visitante no Instituto de Biologia e permaneci, então, até 2011. Né? Era um contrato temporário, né, de 2 anos. Então, ao término desse contrato, não tinha mais para onde ir. Né? Fui fazendo vários concursos para professor, na própria UNB, em outras universidades, né, fora aqui de Brasília, em outros estados, inclusive. E aí surge, né, a grande pergunta aqui. Tá? Eu já estava casada há alguns anos, eu já não era tão jovem assim, e aí nós nos perguntávamos, e a família também, e quando é que vão vir os filhos, né? Então, nesse momento, era um momento de total instabilidade financeira, porque eu não tinha um vínculo, né? Eu era bolsista, e as bolsas, assim como são hoje, eram bolsas de valor bastante limitado e que a gente não pode muito contar com isso, né? Então, enquanto que o meu racional falava que eu precisava de uma estabilidade antes de ter filhos, o emocional ele conta bastante, né? Então, ainda em 2011, nascia o meu primeiro filho, o Lucas, tá? Que hoje já está, então, com 11 anos. E essa foto aqui é bastante ilustrativa, sou eu, a minha orientadora de mestrado e doutorado, e o Lucas no seu primeiro congresso de genética, né? Então, tudo tem que caminhar junto,
né? A família e o profissional têm que caminhar junto para que as coisas funcionem. É claro que ele aí era bem pequenininho e foi bem interessante porque, na verdade, eu descobri que eu tinha uma fala no congresso quando eu fui ler o programa, porque não quiseram me incomodar durante a licença maternidade, mas puseram meu nome para falar assim mesmo. Então, de uma hora para outra, a gente se organizou, foi para um congresso, né, em Águas de Lindóia, e foi o primeiro congresso, então, e a gente teve que levar a família toda junto, né? Em 2011, então, terminou o meu contrato, né, de professor visitante, e eu fui fazer um pós-doutorado, então, na Universidade Católica de Brasília, onde eu permaneci aí até 2014. Nesse momento, eu já era orientadora de pós-graduação na UNB, tanto no programa de Ciências Médicas quanto de Ciências da Saúde. Os critérios de credenciamento eram um pouquinho diferentes do que são hoje, né? Então, existia essa possibilidade de vínculo, mesmo do professor temporário, tá? Então, eu já estava orientando nesse momento. E desde 2009, eu já atuava no HUB como conselheira geneticista, tá? Conselheira geneticista ou aconselhador genético, né, é o profissional não médico, né, que atua com nessa área, então, de genética médica. E aí, em 2014, nascia a minha segunda filha, Amanda, que hoje está com 8 anos, e que foi um outro desafio, né, porque nesse mesmo ano, né, em 2014, eu estava inscrita num concurso para professora de genética clínica na Faculdade de Medicina da UNB, que era exatamente tudo que eu queria, um concurso na minha área, onde eu queria estar. E aí, o grande problema era, e se o bebê nascer no dia do concurso? Né? Então, tanto eu como os colegas na volta toda tinham essa grande preocupação. Né? As provas, elas estavam, de fato, mais ou menos previstas para acontecer em julho, né, que era a data prevista do parto, enfim. Então, a gente torcia para dar tudo certo e a prova acabou acontecendo no começo de agosto, quando minha filha tinha 1 mês. Mas, então, deu certo, né, ela não nasceu no dia do concurso, tá? E hoje eu sou, então, professora adjunta de genética clínica na Faculdade de Medicina da UNB. Eu sou professora da área de clínica médica, apesar de não ser médica, de ser bióloga, tá? Então, isso foi uma outra oportunidade importante que eu tive dentro da UNB. Sou chefe do Laboratório de Genética Clínica da Faculdade de Medicina da UNB, então, todo o trabalho que é realizado no ambulatório de genética do HUB, a gente dá suporte do ponto de vista de diagnóstico, de pesquisa, então, no Laboratório de Genética da Faculdade de Medicina, tá? Sou, então, conselheira geneticista no HUB. Desde o início do meu mestrado, eu atuo como assessora científica da Robinow Syndrome Foundation. A síndrome de Robinow é uma síndrome que eu estudo, então, desde do ano 2000, tá? Então, há 22 anos. Muitas das minhas publicações, uma das minhas principais linhas de pesquisa são no estudo dessa síndrome. Sou líder do grupo de pesquisa Pesquisas Translacionais em Genética Humana e Médica, registrado no CNPq, que é um grupo que integra, então, profissionais de diversas áreas de saúde, né, para atuar, então, no diagnóstico e pesquisa de doenças genéticas. Tenho vários artigos publicados, então, na área de genética humana e médica, em publicações de bom fator de impacto, e eu acabei de ser contemplada com uma bolsa de pesquisadora do CNPq, né, que eu acho que é um ponto que na carreira nossa é muito importante, é muito difícil de ser conquistado, né, e que mostra aí que a gente talvez esteja fazendo o trabalho direitinho, do jeito que está previsto, que está caminhando tudo bem, né? Com relação à pesquisa, eu atuo em 3 eixos principais. Primeiro é no estudo dos cromossomos, na citogenética humana, então na identificação, caracterização de rearranjos cromossômicos, na identificação da etiologia de doenças genéticas. Então, a gente faz o atendimento aos pacientes com doença genética no HUB, e esses pacientes, a maioria deles não tem recurso, né? Recursos próprios para a realização de exames, então muitos dos nossos projetos são voltados para a pesquisa e o paciente tem como contrapartida, né, a possibilidade de realização de exames diagnósticos para as suas doenças. E o terceiro ponto, né, que é um ponto importante aí da minha carreira, que foi o estudo, então, da síndrome de Robinow.
aqui, né, só para a gente rever um pouquinho a turma já mais crescidinha, né? Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo e a gente tem que estar lá presente para ser mãe, para ser orientador, para ser professor. E no momento em que eles nasceram, eu decidi que eu era professora em horário comercial, porque a gente tem muita atividade fora do horário comercial e nesse momento eu falei, não. Atividades fora do horário comercial realmente tem que ser a exceção, né? Então, a gente tem que se policiar muitas vezes para não extrapolar e poder dar atenção aí aos dois lados, tá? Nada se constrói sozinho, e como essa é uma mesa de mulheres na ciência, eu quis, né, colocar aqui algumas outras pessoas que foram essenciais e ainda são até hoje na minha formação. A professora Maria Aparecida Canai Assuda, que é uma pesquisadora, médica infectologista em São Paulo, foi minha orientadora de iniciação científica. A professora Ângela Maria Viana Morgante, e essa foto é uma foto recente, onde ela foi receber um prêmio, né, no Congresso de Genética, que foi minha orientadora de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e até hoje nós trabalhamos muito juntos, temos uma parceria muito boa. A doutora Regina Célia Mingroni Neto, que era também professora na Universidade de São Paulo, também foi aluna da professora Ângela, e nós sempre trabalhamos, ela já era docente na universidade quando eu entrei, e teve um papel muito importante também na minha formação. A doutora Cláudia Fonseca, que é uma colega, nós somos praticamente da mesma idade, e ela é pesquisadora nos Estados Unidos, e a gente tem feito muitos trabalhos em parceria, a gente tem uma colaboração muito importante. E a professora Iris Ferrari, né, que foi médica geneticista, foi professora na Universidade de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e depois foi docente aqui também na Faculdade de Medicina da UNB, e que nos deixou aí há poucos anos, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar com mulheres sensacionais aí dentro da ciência, né? E que são uma fonte de inspiração para todos nós. As mulheres da família, né? Que também, a família, o apoio da família também é importante para as nossas conquistas, né? Para que tudo ande, então, bem alinhado. E aqui, essas mulheres representadas aqui, elas não são cientistas, elas são mães dos pacientes, né? Eu atuo, então, na Robinow Syndrome Foundation, então, já desde 2002, como assessora científica, e isso foi algo extremamente importante na minha formação, esse vínculo com o paciente, com as famílias, foi o que me deu força, principalmente em momentos difíceis, às vezes a gente pensa até em desistir da carreira científica, né? E o apoio, então, delas foi essencial. E aqui algumas colegas, né, importantes aqui dentro da Universidade de Brasília, a doutora Mara Córdoba e a doutora Beatriz Versiani, que são médicas geneticistas, nós atuamos juntas, então, no atendimento dos pacientes no HUB. Professora Silviane Oliveira, a professora Aline Pic-Taylor, a professora Iris Ferrari, né, e a doutora Patrícia Moretti, que são, então, parceiras, a gente trabalha em colaboração, são docentes aqui, então, também da universidade, né, do Instituto de Biologia, e que sem elas também, né, nada disso que a gente está falando aqui seria possível. Aqui uma foto, não é tão recente, é uma foto pré-pandemia, né, do nosso grupo, tá? Então, aqui vários alunos, e assim, de cara, a gente pode ver que na genética, quem domina são as mulheres, né? Então, aqui tem um único homem na foto, que é o Aloysio, que é o técnico do laboratório, tá? E nesse período que eu estou aqui na UNB, eu fui orientadora, então, de 15 alunos de mestrado, sendo 14 mulheres, 7 alunos de doutorado, 5 delas eram mulheres, tá? E hoje eu oriento, então, tenho 6 orientações de doutorado em andamentos e todas são mulheres. Então, é uma área em que as mulheres realmente elas têm uma expressão importante, né? E eu acho que a gente tem que valorizar isso também. Bom, então, ficamos nós aqui em Brasília, né? Acredito que eu tenha conseguido aí contrabalançar bem minha vida profissional, minha vida pessoal, com todas as dificuldades, né? E agora nós estamos partindo, então, eu e a família, para um novo desafio, tá? Nós estamos indo fazer um pós-doutorado na Holanda. Surgiu essa oportunidade, que já estava sendo aguardada aí desde então, a época da pandemia, e quando eu falo nós, é porque vai realmente a família toda, né? Então,
a gente dá atenção aos dois lados, mas a família ela tem que estar preparada também para dar o suporte profissional que a gente precisa, tá? Então, com isso, eu encerro aqui um pouquinho da minha história, né? E agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar contando esses desafios aí para vocês. Obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana. Nessa trajetória que a gente está percorrendo aqui nessa tarde, né, uma trajetória tão rica e interessante de tantos aspectos dessas grandes mulheres aí na ciência, a gente vai finalizar, né, com a doutora Alicia, né, prata da casa da HUB, né, então que vai nos contar um pouquinho também, né, da sua trajetória, né, e dessa conciliação entre todas essas facetas, né, que foram aqui apresentadas. Lícia, fique à vontade. Muito obrigada, Noêmia. Vocês estão vendo minha tela cheia? Tá ótimo, então. Olha, eu gostaria de agradecer demais pelo convite, dizer que é um grande prazer, uma grande honra falar aqui nessa mesa hoje com mulheres tão fortes, tão inspiradoras. Começamos a ouvir aí a professora Gisele, que fez uma abordagem mais ampla da mulher na ciência e dos desafios, a professora Eliane, que é simplesmente inspiradora, a Juliana, que tem uma trajetória de vida que é similar a mim em vários aspectos. E para encerrar essa mesa, né, a solicitação que me foi feita foi de uma abordagem autobiográfica, né, falando sobre o equilíbrio da vida entre ciência e arte. Vocês vão entender por que a discussão é sobre equilíbrio. As pessoas sempre me perguntam, geralmente quando as pessoas me conhecem uma faceta ou outra minha, né, e as pessoas não imaginam as outras que tem por trás. E é comum quando a pessoa descobre as outras, me pergunta, mas como é que você faz para balancear, equilibrar essas atividades todas? Eu sempre acho engraçado responder isso, porque eu acho que não tem um segredo. Eu acho que cada um encontra, né, aquilo que quer fazer, aquilo que prioriza, como a Juliana colocou ali, você dá uma prioridade em determinado momento, mas eu acho especificamente, como meus dois polos complementares são ciência e arte, eu acho que as duas são a mesma coisa. Eu acho que a arte é uma ciência e a ciência é uma arte. Então, eu não consigo ver diferença entre as duas. Mas então, vou contar hoje um pouquinho para vocês dessa minha história com os dois polos. Eu começo, então, respondendo quem sou eu, né? Por que me chamaram para falar especificamente sobre isso? Bem, eu poderia dizer que eu sou que nem a Juliana. Juliana, nasci em 1976 também, quando a professora Gisele estava começando a carreira dela aí. Então, se você perguntar quem eu sou, eu diria, eu sou Lícia, nasci e moro em Brasília, eu tenho 46 anos de idade, mas, logicamente, quem eu sou depende para quem você pergunta. Se você perguntasse para o meu pai, para minha mãe, eles vão dizer que eu sou a Licinha, filha deles. Ao longo da vida, assim como vocês, por fatores externos ou por escolhas pessoais, eu fui assumindo uma série de outros papéis e eu fui me tornando, então, um quebra-cabeça feito de inúmeras partes. E a forma como essas peças se juntam, né, que responde a essa pergunta de quem somos nós e de como a gente encontra equilíbrio na nossa vida. A peça principal do meu quebra-cabeça é essa aí, é que eu sou mãe, né? E ser mãe, com certeza, é o que me define hoje. Eu sou mãe de 2 crianças, eu sou mãe do Pedro e da Bia, e eu costumo dizer que esse é meu ofício em tempo integral e em regime de dedicação exclusiva. As outras coisas que eu faço, elas acontecem secundariamente, e eu executo sempre em função de manter essa função primordial e maravilhosa que é ser mãe. Os meus filhos nasceram em 2 anos consecutivos. O Pedro nasceu em 2009, a Bia nasceu em 2010. Eu acredito que cada pessoa tem o seu centro de gravidade na vida. O meu centro de gravidade é esse aqui, a minha família. Meu centro de gravidade orbita em torno do meu marido. Meu marido também, Juliana, parecido com a sua história, se formou comigo, mas diferente da sua, a gente já namorava desde o ensino médio. Então, eu estou com meu marido desde que eu tenho 16 anos de idade e ele tem 17 anos de idade. Então, nós somos complementares em tudo, crescemos juntos, né? Assim, esse é o centro da minha vida. Mas, assim, embora ser mãe seja a minha peça mais importante, a peça maior do meu quebra-cabeças, não é certamente a peça única. Outra peça importante do meu quebra-cabeça, muito importante para mim, que me define, é ser médica. E a minha história com a medicina começou em dezembro de 1993. Eu fui aprovada no meu primeiro e único vestibular da vida. Eu fiz um único vestibular que foi para a Universidade de Brasília, passei neste vestibular
essa era a minha turma, que a gente começando o primeiro dia de aula de anatomia. Eu tinha 17 anos, eu não tinha certeza ainda se eu realmente queria ser médica. Naquele momento eu podia ser engenheira mecatrônica, astronauta, eu não sabia exatamente o que eu queria. Fiz vestibular para medicina para decidir depois. Mas aí vieram os anos da faculdade e eu fiquei apaixonada. Foi apaixonante, eu tive certeza de que eu tinha nascido exatamente para aquele ofício. Eu concluí minha graduação, então, em dezembro de 1999, desde então eu tenho exercido e cumprido o juramento de Hipócrates. Eu fiz minhas 2 residências médicas, clínica médica e reumatologia, que foi a especialidade porque eu me enamorei profundamente. É uma especialidade muito complexa, exigente, mas uma especialidade extremamente humana. Então foi aí que eu me encontrei. Ainda durante o 4º ano como residente, eu fiz o concurso para médico reumatologista da Universidade de Brasília, que é o meu vínculo oficial com a universidade, médica reumatologista, e eu estou aqui na universidade desde então, vai fazer 20 anos o ano que vem que eu estou aqui dentro, como médica, né? Porque eu estou aqui desde o início da graduação. Eu sou realizada nessa assistência médica, tanto ambulatorial quanto de pacientes internados, e essa rotina do nosso serviço público é uma rotina dura, pesada, mas é também cheia de momentos maravilhosos e recompensadores. Há aqueles dias muito difíceis, muito, muito difíceis. Nos últimos 2 anos, houve esses momentos em que os nossos ambulatórios foram fechados, nós fomos redirecionados para assistência de pacientes críticos, em UTIs, os drag Covid, e ver a morte e o sofrimento de perto é sempre uma experiência muito, muito impactante. Mas mesmo nesses dias escuros, nesses dias sombrios, houve muita luz também, houve muita inspiração e houve muitos momentos de alegria. Eu tenho uma carga horária contratual de 20 horas semanais com a universidade como médica, e o restante da minha atividade assistencial eu exerço no consultório. Então, eu tenho um consultório lotado, faço 5 períodos de consultório por semana, e eu adoro assistência privada, é uma área também na qual me realizo. A experiência, tanto na assistência pública quanto na privada, elas são enriquecedoras e complementares. Então, eu procuro seguir os mesmos preceitos, tanto no ambulatório do HUB, quanto no meu consultório privado. O médico pode curar poucas vezes, aliviar muitas, consolar sempre. Eu tatuei essas palavras na minha pele porque, como eu disse, ser médica me define. Esse é o norte da minha vida, ser mãe e ser médica. Mas meu quebra-cabeça tem várias outras peças. Eu sou pesquisadora e professora, como a professora Noêmia me apresentou inicialmente, mas essas atividades elas são voluntárias, não remuneradas. Então, são atividades que eu exerço, e vocês vão ver que eu me dedico muito a isso, mas são atividades voluntárias. Eu sou atualmente professora de 2 programas, tanto ciências médicas quanto patologia molecular, aqui da Universidade de Brasília. Eu tenho várias linhas de pesquisas, mas as minhas principais são doenças autoimunes, especificamente artrite reumatoide, vacinação, e atualmente, por conta da pandemia, tem uma linha bem extensa em Covid-19. Eu coordeno 2 grandes coortes, uma coorte de artrite reumatoide inicial aqui no hospital e uma grande coorte multicêntrica brasileira. São 11 hospitais universitários federais que estudam artrite reumatoide, a coorte é vida real. Minha história com a pesquisa e a docência, ela começa lá no começo da faculdade. No 2º ano de faculdade, em 95, eu fui bolsista de iniciação científica em imunologia por 4 anos e fui diversas vezes monitora de imuno. E eu não sabia naquele momento, mas já era a vida me preparando para a minha especialidade, para a reumatologia, porque a imunologia e a reumatologia são intimamente ligadas. Depois da minha graduação e residências médicas, eu fiz o doutorado a seguir em ciências médicas, aqui também na UNB, por isso eu sou prata da casa, eu sou completamente formada na UNB. Eu fiz o doutorado em 2 anos e 4 meses e eu engravidei 2 vezes no período, por escolha. Eu escolhi engravidar nesse período porque eu achei que era um período que ia ser mais tranquilo na minha vida do que era o período de assistência muito intensa. Então, eu defendi minha tese, vocês vão ver ali nas 2 fotos, né, ali na minha casa com meu marido celebrando, eu defendi minha tese, meu filho tinha 10 meses, eu estava grávida de 6 meses da minha filha. E hoje, embora a assistência seja a minha atividade principal, eu me considero uma médica assistencial, eu sou uma pesquisadora com a produção científica contínua. Então, desde o doutorado, eu publiquei, esse aqui é de alguns meses atrás, mas neste momento, hoje saiu meu artigo 179. Eu publiquei 179 artigos, 23 artigos esse ano, quase todos em revistas de alto fator de impacto.
Então, ser pesquisadora e professora, embora não seja a peça principal do meu quebra-cabeças, como em relação, por exemplo, a ser mãe e médica, é uma atividade que eu realmente gosto muito. Eu fico muito feliz e honrada por ser hoje reconhecida como uma das principais pesquisadoras da América Latina na minha área de concentração, que é a artrite reumatoide. Eu hoje tenho 17 orientações de mestrado e doutorado concluída, 7 orientações de mestrado e doutorado em andamento nesse momento, quase 300 participações em eventos, geralmente apresentando dados originais nossos de pesquisa, e fui honrada com 25 prêmios até o momento. A pandemia por Covid-19, como uma situação catalítica que foi, ela nos trouxe tristezas, perdas, mas também trouxe oportunidades. E uma delas é essa aqui dentro da HUB, a Sala de Apoio à Pesquisa, junto com meu colega Cleandro. Hoje nós coordenamos esse serviço que orienta diversos projetos de pesquisa e foi citado recentemente pela Universidade de Oxford como um modelo a ser copiado em países em desenvolvimento. Então, a gente está muito feliz pelo resultado dessa experiência que é altamente estimulada, incentivada pelo hospital. Então, eu disse até o momento que eu sou mãe, sou médica, sou professora e pesquisadora, mas meu quebra-cabeça tem outras peças. Eu tenho uma atividade societária intensa, também uma atividade voluntária, não remunerada, mas eu dedico bastante tempo a isso. Tem aquelas liguinhas, não tem? Acho que tem alguém falando junto comigo aí. Vamos ver se ela percebe aqui para desligar. Então, assim, eu tenho 3 entidades científicas principais das quais eu participo. Então, a PANLA, a Sociedade Pan-Americana de Reumatologia, hoje eu sou membro do Comitê Permanente de Organização de Eventos e sou a presidente do próximo Congresso Pan-Americano, vai acontecer em abril. Eu dedico bastante energia à Sociedade Brasileira de Reumatologia, já exerci diversas funções, inclusive presidente do Congresso Brasileiro de Reumatologia, e também a Sociedade de Reumatologia de Brasília. Eu fui presidente em 2007, 2008, depois segui, desde então, como diretora científica. Eu considero essa participação da vida, a participação societária, uma parte essencial para a nossa vida como profissionais em geral, porque é essa forma que eu tenho de retribuir, através de uma sociedade sem fins lucrativos, o que eu recebi da sociedade, uma formação de excelência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, estou em uma universidade pública, federal. Então, é fazendo isso, guidelines, diretrizes, protocolos, organizando eventos científicos, que eu acho que eu realmente, é onde eu mais devolvo para a sociedade aquilo que eu recebi. Essas atividades societárias me levaram a trabalhar muito com comunicação, então minha área é bem específica, né, de autoimunidade, mas eu senti a necessidade de melhorar a nossa comunicação com os pacientes. Então, eu estou deixando agora a ouvidoria e a diretoria de comunicação da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, era um mundo novo, desafiador para mim. Nós organizamos, então, toda a comunicação, Twitter, Instagram, site, podcast. E a comunicação, então, é uma forma de nós disseminarmos informações de qualidade, informações corretas para reduzir fake news. Então, me tornei porta-voz da minha sociedade, e essa é uma peça importante para mim também, uma peça que me define poder trazer informação correta. A atividade societária, ela tem essa função também de construção de políticas públicas, então, independente de governos, partidos, nós somos uma instituição societária séria, isenta, então nós estamos sempre trabalhando para que os pacientes tenham acesso a todos os tratamentos e tecnologias disponíveis. Eu coordenei por 10 anos a comissão de artrite reumatoide e graças ao trabalho da minha comissão forte, motivada, nós hoje somos o país do mundo com o maior número de... Nós temos todas as medicações para artrite reumatoide disponíveis gratuitamente no SUS. Lógico que isso exige um trabalho contínuo de validação daquilo que tem ou não eficácia e da custo-efetividade dos tratamentos. Bem, e a outra peça do meu quebra-cabeça que se interliga muito às anteriores é que por conta disso tudo, da atividade científica, societária, eu me tornei palestrante, acabou sendo uma necessidade para divulgar os resultados das pesquisas, e hoje eu sou um palestrante nacional, internacional. Essa é uma peça do meu quebra-cabeça que exige muita atenção, porque exige que eu me desloque com frequência, então manter ali essa corda bamba ali da vida da família, ao consultório, a universidade, o ambulatório, as atividades societárias com esses deslocamentos
para dentro e para fora do Brasil, é sempre muito complexo. Mas eu acho que é uma peça muito importante, porque é uma forma de você também, né, atualizar os colegas e compartilhar sempre experiências. Bem, até o momento, então, apresentei algumas peças do meu quebra-cabeça, né? Mãe, médica, professora, atividade societária, pesquisadora, mas tem uma peça que as pessoas não imaginam quando me veem no primeiro momento, sobretudo quando me veem na universidade ou dando aulas sobre assuntos tão específicos quanto rede de biomarcadores em resposta a determinada vacina em paciente em uso de tal medicação. E essa peça, importante para mim, muito importante, é que eu sou bailarina. E ser bailarina, assim como ser mãe, assim como ser médica, me define. A dança entrou na minha vida quando eu era bem pequena, eu experimentei um pouco de tudo, eu fiz dança contemporânea, fiz dança oriental, sapateado, dança de salão, fiz jazz, mas é o balé clássico que é a minha paixão. Então, nessa primeira fase da minha vida de bailarina, ainda como criança e adolescente, o que a dança exige, que é concentração, disciplina, esforço, necessidade de superação de limites físicos e psicológicos, isso moldou muito a minha personalidade. Então, hoje eu vejo que meu senso estético, a forma como eu lido com o meu corpo, a forma como eu lido com os meus colegas, a forma como eu lido com os meus pacientes, ela é muito influenciada pela dança, pela forma como eu fui moldada pela dança. E eu dancei de forma muito dedicada até os 16 anos, então eu dançava muito, viajava para dançar, era solista. E aí, né, com 16 anos, eu tive que escolher entre seguir com essa carreira e fazer o vestibular para medicina, e eu optei pela medicina. Eu me lembro muito bem do meu último espetáculo de dança, eu chorei muito, muito, achei que seria o último da vida, e aí meu professor me entregou um buquê e ele disse, olha, você escolheu esse outro caminho, mas a dança nunca vai sair de você, ela vai estar sempre dentro de você, latente, e um dia ela vai reviver, você vai ver. O seu espírito vai ser sempre bailarino. E quase 15 anos depois, realmente isso aconteceu. Eu fui levar a minha filha para a primeira aula de balé dela, ela tinha 2 anos e meio, e enquanto eu esperava pela aula, aqueles acordes que vinham ali da sala de aula, elas me puxaram, assim, me fizeram realmente ter um desejo intenso de reviver a experiência de dançar. E é nessa segunda etapa da minha vida como bailarina, agora já adulta, que eu aprendi muito e continuo aprendendo muito. Então, hoje eu voltei a dançar, desde que minha filha, então, tinha 2 anos, isso já faz 10 anos. Eu faço aulas 3 vezes por semana, 90 minutos de dança, eu faço balé clássico e faço jazz também, e eu participo de um grupo de dança adulto. Então, hoje a dança faz parte de mim de uma forma muito familiar, como uma memória da minha experiência prévia, da minha primeira passagem pela dança, mas também completamente nova, tecnicamente mais simples do que foi no passado, é menos ambiciosa, né? Não espero seguir carreira com a dança, mas é emocionalmente mais intensa. Então, voltar aos palcos, aqui minha volta aos palcos no ano que eu voltei a dançar, foi uma das experiências mais marcantes que eu já vivi. A relação com os meus colegas de coxia é muito intensa, é um grupo, uma unidade viva, integrado, uma família. Cada um aqui tem uma história diferente, tem uma vivência peculiar, tem um desafio pessoal, cada um inspiração para os demais. E o ambiente é alegre, é descontraído, mas também é um trabalho muito duro, dedicação, compromisso, ensaio de noite, sábado, domingo. Por quê? Porque o sucesso do espetáculo depende não de você, mas da uniformidade do desempenho do grupo. Então, o tempo é curto para esse monte de atividade, né? Às vezes eu estou cansada de um dia de trabalho longo, eu chego em casa, tem tarefa dos meninos para orientar, tem teste de aluno para corrigir, tem os exames dos pacientes para ver, o marido, que também é médico, muitas vezes está de plantão, não tem quem fique com os meus filhos, e eu vou lá para a escola de dança, carrego os meninos juntos, eles dançaram por muitos anos também, e assim a vida acontece. Há muitas viagens que se chocam com esses horários de aula e de ensaio, mas eu faço todo o esforço possível. Eu já vim de um voo de 24 horas direto para o teatro, fazendo maquiagem no táxi. E naqueles momentos que eu estou assim, aflita, desesperada, com um problema aparentemente insolúvel, um caso muito grave, aí aparece aquela mensagem no grupo do WhatsApp do balé, falando do figurino, da maquiagem, da apresentação, e a vida ganha outra cor, outro brilho, a vida fica leve e as soluções aparecem. Então, a dança é isso. A dança, para mim, é esse meu modo off. É a simplicidade da minha calça gasta,
a pompa do figurino impecável, o cuidado de prender o cabelo para a aula, a maquiagem elaborada para as apresentações, é o respeito pela professora, o espírito de equipe na coxia, é o coração batendo muito forte antes da cortina do palco ser aberta, é a ansiedade coletiva pela execução do padedê dos solistas com perfeição. Então, balé são essas lágrimas de felicidade pelo aplauso e reconhecimento da plateia, e ali estão sempre aqueles que eu mais amo, que são aqueles que entendem o que a dança significa para mim. E lógico, não estou envelhecendo, os anos vão enrijecendo a forma, mas assim, isso a gente vai aprender na medida que a gente envelhece, que isso é só uma parte. Na verdade, as memórias da dança, elas estão talhadas no corpo, a forma nossa física é frágil, ela envelhece, mas como me disse meu professor, o meu espírito vai seguir bailarino para sempre, porque ser bailarina me define. E poderia acrescentar uma série de outras peças no quebra-cabeça, que eu sou viajante, eu adoro viajar, sou muito mais que uma turista, sou uma viajante, sou grata à vida pelas oportunidades de poder sempre viajar e conhecer lugares, eu adoro shows, eu adoro organizar festa, assim, tem gente que acha que eu sou organizadora de festa, porque eu adoro festa, em especial a fantasia. Eu sou corintiana, né? Na academia o pessoal me conhece como corintiana, então ser corintiana me define também. Sou fanática por Star Wars, adoro exercício, aqui terminando a São Silvestre, estou me preparando para fazer o campo base do Everest, escrevo livros infantis, esse é o livro que eu publiquei com meu irmão, faço música, fui graduada em música também, eu sou organista por formação, e de vez em quando ataco de atriz nas peças do teatro da Escola das Crianças. Então, voltando lá ao início da apresentação, a pergunta de quem eu sou esse mosaico de peças totalmente diferentes. Parecem totalmente desconexas, né, quando você olha as peças. Eu sou também o vazio das peças que parecem faltar. Então, eu não sei cozinhar, nunca, na verdade, não tenho nenhuma prenda doméstica. Eu sou péssima jogadora de qualquer esporte coletivo, eu nunca consegui aprender a nadar. E essas peças que faltam também me completam, elas também me definem. Então, em geral, as pessoas conhecem um lado ou outro meu. Ontem eu estava no espetáculo agora de final de ano, e aí um pessoal veio perguntar no final se eu era professora de balé. Eu falo, não, eu sou médica. E a pessoa ali, ela não consegue nem imaginar o outro lado da sua vida. Então, quando a pessoa me pergunta assim, qual o segredo do equilíbrio? Sinceramente, eu acho que não tem um segredo, né? Quando você está num balanço, você não sabe onde está o seu centro de equilíbrio. Você simplesmente joga o corpo e vai conseguir se apoiar. Eu acho que os pontos principais, né, para você tentar equilibrar a vida é saber que você pode ter muitos papéis ao mesmo tempo e eles podem ser complementares, que o tempo é um conceito relativo, eu acho que quando você tem brilho no olho você consegue tempo para tudo, mas que naquele momento que você está naquele papel, você tem que ter dedicação absoluta àquilo que você escolheu fazer. Então, se eu não consigo ir em todas as reuniões da escola das crianças, eu não vou a todos os congressos, eu não vou a todos os espetáculos, é impossível. Mas naquele que eu estou integralmente lá. E elencar prioridade. A minha prioridade é a minha família. Então, eu posso ser tudo isso aí, mas tem que ter uma prioridade. Quando eu organizei o Congresso Brasileiro em 2016, foi um desafio bem grande conseguir manter tudo funcionando ao mesmo tempo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, meu marido, meus filhos, meus colegas, e é isso que me permite fazer uma apresentação 5h30 da manhã, meio-dia ir para um congresso dar uma aula e 16h30 ter uma outra apresentação. Mas sempre lembrando que esse é o centro. Então, se alguma coisa compromete esse núcleo, isso tem que ser reajustado. Então, eu participo, minha família está sempre envolvida nas minhas atividades, eu também estou sempre envolvida na deles, e eu acho que essa é a missão principal nossa, formar essa geração que vem aí, uma geração mais empática, que luta pelos seus direitos, luta pelas suas crenças, e esse é o meu principal orgulho, né? Deixar essas memórias e deixar essas pessoas para um mundo melhor, pessoas melhores para formarem um mundo melhor. E eu termino deixando essa mensagem aqui, né? Eu vim aqui hoje como uma médica do HUB, como uma professora, e vim mostrar um pouquinho que a gente pode ter várias outras facetas e que tudo pode se encaixar. Então, seja quem você quiser ser. Obrigada. Muito obrigada. Compartilhe. Muito obrigada, Alicia, para fechar aí com brilhantismo a nossa tarde. Então, acho que eu queria só agradecer, né, inicialmente,
ao HUB, né, no nome do Fernando, pelo convite, por ter essa oportunidade de estar com essas 4 mulheres cientistas maravilhosas, né? A gente percorreu uma trajetória aqui, né, que vem desde da fala da Gisele, né, que nos trouxe esse panorama tão desafiador, né, de quem somos enquanto cientistas, né? Ainda somos, né, um número pequeno, né? Justamente por todas essas facetas, essas dificuldades de conciliação, né, dessas diversas áreas da nossa vida, e que também foram apresentadas aqui, né, pelas nossas ilustres palestrantes, né? A Eliane nos brindou com toda essa trajetória acadêmica de como ela chegou, como ela construiu, né, a trajetória dela, né, em diversas áreas da ciência, né, do ensino, da pesquisa, da extensão, que são tão importantes, né, esse triângulo, esse tripé que a universidade nos possibilita transitar, né? E a Juliana, então, vem nos contar um pouco da trajetória dela, né, enquanto médica, enquanto pesquisadora, né, e esse desafio, né, da conciliação com a maternidade, com a família, que vem o foco aí para fechar da Alicia, né, que nos traz essa trajetória dela, e dessas diversas faces desse quebra-cabeça, né, e que nos desafia também, né, com essa última fala, né, Alicia, de sermos, né, livres para sermos quem decidimos ser, mas sempre traçando um pouco das prioridades, né? E tendo um núcleo, um centro que nos defina mais e que nos acompanhe em todas essas áreas que as mulheres têm, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter acompanhado aqui a mesa, né? Com tantos convidados também aqui participando. A gente, pelo tempo, a gente não vai conseguir abrir para muitas perguntas, né? Mas eu gostaria de passar, então, para a professora Deide, que pediu aqui uma fala final e que para a gente poder fechar essa nossa atividade, queria agradecer também a todos que participaram e acompanharam essa nossa mesa. Professora Deide, também, né, uma cientista, então gerente, né, de ensino e pesquisa do HUB, então colega de departamento e minha amiga pessoal, então eu tenho muito prazer, né, de também tê-la conosco nessa tarde. Na verdade, eu queria agradecer as 4 mulheres pesquisadoras, mãe, né, profissionais nas suas diferentes áreas, compartilhar com vocês que, enquanto vocês falavam, tinham várias pessoas mandando mensagem pelo WhatsApp, várias mulheres que estavam aqui assistindo vocês, agradecendo pela proposta, por essa mesa, né, trazer mulheres para falarem sobre as suas experiências. É sempre muito encorajador, enriquecedor, e eu acho que vocês se complementaram durante a apresentação. Foi muito bom mesmo assistir. Então, eu pedi para a Noêmia para abrir um espaço para agradecer e para ser voz de quem está assistindo. Eu acho que vocês não têm ideia de como vocês impactaram as pessoas que estão do lado de cá. Algumas pessoas falaram assim, acho que eu vou ter que ir para uma psicóloga para poder trabalhar algumas questões aqui que foram colocadas, enquanto outras falaram, estou me sentindo representada. Então, vocês provocaram diferentes emoções no público que estava assistindo vocês. Então, gratidão e parabéns pela trajetória das 4. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Deide, pelas palavras. Noêmia, eu posso só aproveitar para fazer um convite? Nós vamos ter a mesa de abertura agora, às 16 horas, e depois das 16 horas nós vamos ter uma conferência com o professor Odorico, da Universidade Federal do Ceará, que vai apresentar o trabalho dele, né, sobre o uso da pele de tilápia como exemplo de pesquisa translacional, então mostrando que um produto desenvolvido na universidade pode, de fato, alcançar a proposta, né, de se tornar uma inovação em saúde. Então, sair da bancada e chegar até o usuário. Então, eu gostaria de convidar vocês para participarem da conferência, que será a partir das 16 horas, tá? Certo, obrigada, Deide.
Então, a gente vai encerrar, até porque nós somos a mesa de abertura, mas mais uma vez aqui agradecer a participação de todos e principalmente a nossas palestrantes, né? Me emocionei por diversos momentos aqui da apresentação de vocês. Muitas de vocês a gente já convive, né? A Eliane há mais tempo, Lícia também, não tão diretamente, mas a gente conhecer mais profundamente cada uma, conhecer Gisele, Juliana, e eu tenho certeza, como o Deide colocou, cada uma tocou, né? Todas as pessoas que estão aqui, e acho que esse era o objetivo da nossa mesa. Então, uma boa tarde, tenho certeza que a jornada, participem da jornada, não esqueçam de assistir a apresentação dos trabalhos, né? E se inscrever nas atividades, porque nós temos ainda, né, 3 dias intensos de programação. Muito obrigada a todos e a todas, uma boa tarde e até a próxima atividade. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada boa a todos. tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa tarde e tchau, tchau.